O Paulo Freire eu conheci quando eu era diretor do Serviço Nacional de Teatro em 1963, no governo João Goulart, e o ministro da Educação era Nossa, eu estou com uns bloqueios assim de memória, mas eu vou lembrar o nome dele já. Pois bem. Bom, enfim, eu e o Paulo Freire, eu era diretor do Serviço Nacional de Teatro, e o Paulo Freire dirigia o departamento que foi criado nesse governo de alfabetização de adultos. A gente só se conheceu nessas funções, a gente se encontrava, conversava, mas a nossa ideologia era muito parecida, a nossa visão pedagógica de pedagogia era muito semelhante. E eu fui tocando meus problemas com o teatro, ele foi tocando os problemas da alfabetização, até que um dia eu percebi que eu não ia poder fechar meu trabalho em teatro, porque o governo Goulart era muito contraditório, né? E ele me apoiou muito no começo, no fim ele não quis mais apoiar o trabalho que eu queria fazer, que era a popularização do teatro de uma maneira real, concreta, né? E então pedi minha demissão e me engajei imediatamente na luta do Paulo Freire pela alfabetização de adultos. No dia seguinte, que saiu no jornal, no jornal oficial, como é que chama? O Diário Oficial, a minha nomeação para ser um assessor do Paulo Freire, veio o golpe, né? E nós dois tivemos que nos afastar, ser perseguidos, etc. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na aplicação da alfabetização em Brasília. Eu integrei o grupo fizemos a pesquisa do vocabulário, né, da região, e descobrimos qual era a palavra-chave. Ele começa, é interessante que ele começa a alfabetização através de palavras que as pessoas conheçam mais. Então essa pesquisa vocabular é fundamental e que determina, assim, para você começar a ensinar uma pessoa a ler e escrever, ela precisa conhecer muito as palavras, né? Então a gente começa com uma palavra que esteja, a gente pesquisa o universo vocabular da região e descobre qual é a palavra mais importante, que ele ouve mais, que ele usa mais. E Brasília estava sendo construída ainda naquela época, né? Estava em processo de complementação da obra do Niemeyer, do Lúcio Costa. E a palavra que surgiu foi tijolo, né? A população analfabeta usava os tijolos o dia inteiro, né? E o método é fantástico, né? Em 48 horas as pessoas estavam lendo e escrevendo, né? Mas depois precisava de um reforço de informações. Indo escrevendo todas as palavras? Não todas as palavras, mas aprendiam primeiro essa, depois aprendiam outras e descobriam o mecanismo da linguagem. A lógica da A lógica, a construção da linguagem, né? É um processo extremamente de apreensão muito rápida para quem já tem uma certa cultura, quem já conhece o mundo mais ou menos, né? Ela logo percebe como é que vai utilizar isso. Mas o problema que surgia é que as pessoas acabavam aprendendo a ler, mas tinham que ler os jornais que existem. E eram jornais extremamente reacionários contra o próprio alfabetizado, né? Então eu trabalhava com o Paulo justamente na busca de um trabalho complementar à alfabetização, que era criar periódicos, né, para que informasse a realidade, né, em contradição com as realidades mostradas pelos jornais, pelas publicações do poder econômico, né, que estava deformando toda a nossa realidade. E estamos começando a preparar esse trabalho,
quando veio o golpe, nos afastou. Depois eu não vi mais o Paulo, fiquei muito amigo dele nesse período, fiquei muito surpreso por ele ser um católico assim, praticante mesmo. Ele era uma pessoa que associava muito das ideias socialistas, né, vindas de Marx, de Engels, mas ao mesmo tempo ele tinha uma visão católica muito importante, que eu acho que facilitou muito a produção dele. Ele pôde montar através do catolicismo, através da igreja, grupos de trabalho, de pesquisa e de estudos, mas ao mesmo tempo enfraqueceu, porque na luta política a igreja sempre está do lado do Estado, né? Ele acabou indo ficar na África trabalhando. E o que me espanta é como é que o analfabetismo ainda existe no Brasil. Eu sei que não há mais uma repressão política ao Paulo, né? Mas por que não se aplica o método de alfabetização Paulo Freire, né? Para completar a formação do povo brasileiro em termos de cultura, base cultural, que é a alfabetização. Londrina convidou Paulo para ser secretário da Educação aqui e não se trabalhou, não se utiliza a pesquisa dele, as descobertas dele, né? É uma coisa brasileira, uma coisa nossa que está disponível e não se utiliza. Isso é uma contradição terrível. Bom,